Olá, amados irmãos, Deus abençoe. Bem-vindos a mais um vídeo no nosso canal. Hoje vamos entrevistar os nossos diáconos, aqueles que são considerados os polícias da igreja. Fica até o final deste vídeo se você quer saber muito mais como funciona o ofício dos diáconos, como é que é o seu trabalho e qual é que é a sua fundação bíblica. Shalom, amados. Agora vamos ouvir alguns irmãos que foram impactados pelos serviços dos nossos diáconos aqui na igreja. Histórias reais de cuidado, oração e amor na prática. Toda vez que nós precisamos de um apoio dos diáconos, nunca hesitaram, sempre estiveram conosco. E eu tenho um testemunho. Quando nós mudamos de casa, os diáconos foram lá para consagrar nossa casa. Eles oraram e pediram, que fizéssemos, se tivesse algum desejo, uma necessidade, naquele momento eles podiam orar, Deus ia conceder. E graças a Deus, realmente aconteceu. Eu desejei que o meu esposo fosse promovido e ele foi promovido. Eu desejei que ele fosse promovido 2 vezes e verdadeiramente aconteceu. Eu tive uma situação em casa e os diáconos foram para lá, oraram conosco durante muito tempo e só saíram de lá da minha casa por volta das 23, quase 0 horas. E felizmente nós temos alcançado muitos bons resultados, quer espirituais, quer materiais e financeiros, através do ofício dos diáconos. Muitas das vezes o nosso pastor não tem aquele tempo de ir nas nossas casas, mas os diáconos eles vão nas nossas casas, ouvem as nossas situações, e eles têm aquele amor para poder resolver aquela situação. Há tempos atrás eu passei com uma situação em minha casa, chamei os diáconos, eles foram lá, oraram para nós e tudo foi resolvido, graças a Deus. Para começarmos, poderia apresentar-se e dizer há quanto tempo faz parte desta igreja? Shalom, shalom. Eu chamo-me Alberto Gomes, sou diácono dessa igreja, Rocha Eterno Tabernáculo. Estou nesta igreja há cerca de 15 anos, datando já desde 2011, que eu criei na mensagem do entardecer, através do nosso pastor José Cus. Shalom à igreja, eu chamo-me David Gingadala, mais conhecido por irmão Adilson. Sou membro da igreja Rocha Eterna Tabernáculo desde 2008, já há 18 anos. Deus abençoe, irmãos. Chamo-me Paulo de Jesus da Silva Luiz e estou aqui há mais de 16 anos, provavelmente 17 anos. Shalom, irmão. Eu sou Afonso Macaia. Estou no Rocha Eterna Tabernáculo há 13 anos. Shalom, povo de Deus. Eu sou vosso irmão Jeremias Petembe Kakenga, exercendo a função do presidente dos diáconos no Rocha Eterna Tabernáculo. Como surgiu a oportunidade de servir como diácono nesta igreja? Pronto, de dizer que o privilégio, isso é mediante aquilo que é os critérios. Quando nós vamos no livro de Atos 3, propriamente no versículo 6, houve uma necessidade, a igreja primitiva, quando o número dos crentes aumentava, e então os discípulos, naquela altura, eles encontraram aquela indisponibilidade de poder cuidar da palavra e a mesa. Então, a partir dali, houve aquela votação, ou escolher, selecionar, no meio do povo, 7 varões com boa reputação, cheios do Espírito Santo e também com sabedoria, para poder, então, atender aquilo que era, naquela altura, a reclamação, a murmuração dos gregos, porque eles viam que as suas viúvas
não estavam a ter enquadramento naquilo que é o ministério cotidiano. Foi na base de uma votação coletiva que na pregação, a ordem da igreja, no parágrafo 133, o profeta William Branham diz que o diácono é eleito por uma maioria que é a vontade da igreja. Depois de ser chamado e ser questionado se eu poderia exercer este mesmo ofício, eu tive que aceitar, que é um privilégio sempre trabalhar para o nosso Senhor Jesus Cristo. Não bastava só a minha aceitação, deveria também ter a aceitação da igreja, porque é a igreja que elege os seus diáconos. Antes de servir como diácono na igreja, eu já servia na igreja como porteiro. Antes de nós termos a ordem na igreja, antes do nosso tabernáculo, há 10 anos como porteiro. Quando surgiu a oportunidade, a igreja me escolheu para ser diácono, fui recomendado pela igreja e pela confiança do nosso pastor. Isso já a caminho de 6 anos. E fui escolhido e voltado para a igreja, foi aí que surgiu essa oportunidade. Ser diácono não foi por ambição própria, foi confiança pela liderança, isso é o pastor José, recebi uma ligação. E acredito que para alguém ser diácono, primeiro é pelo testemunho cristão e também ser um irmão em Cristo que as pessoas conhecem. O pastor José me liga, antes de ser diácono, era ainda para ser porteiro. O pastor José me pergunta, irmão Jeremias, enquanto a igreja está aqui, pode fazer alguma coisa aqui na igreja. A ideia era ajudar os administradores, naquele tempo para colocar, ainda não tinha os administradores, não tinha nenhum ofício a funcionar. E o pastor me pergunta, não, pode trabalhar como você fez a contabilidade da área administrativa, como administrativo, no princípio. Quando me falou disso, eu falei, pastor, não está sentindo mesmo fazer aquilo. Passou mais anos e o pastor me liga de novo, irmão Jeremias, estou a sentir que você tem que fazer alguma coisa para Deus. Eu fiquei um pouco nervoso, eu disse, isso não posso fazer coisa na igreja, eu não venho para começar a trabalhar na igreja, eu não queria. Depois daquilo, eu estava a conduzir o carro, chegando no Golf 2, parei, senti tipo uma condenação dentro de mim, não sabia o que está acontecendo na minha vida. Fiquei preocupado, comecei a sentir tipo alguma coisa está se passando no meu coração. Então, orei a Deus, o que é que se passa? Depois senti que a resposta que eu dei no pastor não foi uma boa resposta. Ligo para o pastor José, peço perdão daquilo que eu falei e depois falei no pastor. Se estão necessitar de alguém para trabalhar, ajudar, então podia fazer alguma coisa. Depois, passou mais anos, a igreja decidiram, os irmãos, e todos decidiram mesmo que não, o irmão Jeremias tem que ser diácono. Para aqueles que ainda não conhecem, o que significa ser um diácono? O profeta William Branham, na pregação, a ordem da igreja, ele diz assim, agora lembre-se, o diácono é um polícia, primeiramente, ele é um polícia. E o ofício de diácono é realmente mais rigoroso do que a maioria dos ofícios na igreja. Implica dizer que a igreja tem outros ofícios, mas o ofício de diácono é o ofício mais rigoroso, segundo o profeta William Branham. Ele diz, não conheço um ofício mais rigoroso do que o ofício de diácono. Isso mesmo, porque ele tem o trabalho de verdade e é um homem, tanto quanto o pastor é um homem de Deus. Certamente que ele é um servo de Deus. Então, baseando nessa pergunta, o diácono é o polícia da igreja. Ele tem a responsabilidade de tratar aquilo que são os assuntos sociais. Ele auxilia o pastor na questão espiritual. Por isso é que em 1 de Timóteo, o apóstolo Paulo também, no mesmo espírito com os apóstolos, os outros demais apóstolos, ele determina aquilo que são os critérios para que alguém seja diácono. E ele diz que ele tem que ter uma boa reputação e também diz que o mesmo diácono tem que ser apto para ensinar. Quais são as principais funções e responsabilidades de um diácono dentro da igreja? Quando nós estamos a falar as principais funções de um diácono dentro da igreja, primeiramente o diácono deve garantir aquilo que é a tranquilidade, como qualquer polícia, né?
o polícia, nós vemos na sociedade, ele tem a responsabilidade de manter a tranquilidade para toda a população. Só que esse diácono, como é um polícia da igreja, ele também tem essa função de poder garantir aquilo que é a tranquilidade. Ele tem que ter a gentileza de poder criar acomodação aos irmãos, como, por exemplo, né, o irmão chegou, tem que ter um lugar para sentar. Então, o diácono, de forma cordial e com aquela gentileza, vai propiciar um lugar para que aquele irmão sinta-se acomodado. O diácono também, aquelas almas que aceitam o Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor, o nosso Salvador, que desejam ser batizados em seu nome, eles também têm esta funcionalidade de poder levá-lo nas águas e poder batizá-las. E mais outra responsabilidade, temos tido algumas, às vezes, alguns irmãos que têm tido dificuldade de táxi, transporte, às vezes eles vivem distante. Então, é a responsabilidade, como disse o nosso profeta William Branham, que a igreja cuida dos céus. Então, naqueles irmãos que têm essa dificuldade de transporte, nós somos o elo, fizemos a ligação entre os irmãos com os administradores, porque é bem sabido que fora dos ofícios dos diáconos, há outros ofícios também que trabalham, né, dentro da igreja. Então, neste caso, são os diáconos que tomam as preocupações dos irmãos e levam até a administração para poderem disponibilizar verbas e atender aquilo que é a preocupação daqueles nossos bem-amados irmãos. Quais são as principais atividades ou áreas onde os diáconos têm atuado? Para além de atuar aqui na igreja, que é servir e organizar o culto, nós trabalhamos além. Trabalhamos também fora da igreja. O nosso presidente fez uma divisão que tem diáconos que cuidam da visita, diáconos que cuidam da consagração e vistorias. Nós, quase todas as semanas, temos feito trabalho de visitas e visitar os irmãos que estão em necessidades, irmãos que não têm aparecido na igreja, participar em óbitos e consagração das casas dos irmãos. Também temos atendido o pedido de oração. Muitas vezes somos ligados acima da hora. O número de diáconos estão disponível 24/24. Temos tido sempre a disponibilidade para atender o pedido dos irmãos, seja de oração, seja visita. Ou seja, nós diáconos estamos mesmo aqui para servir, porque o diácono significa servir. Qual foi o momento mais marcante que viveu enquanto diácono nesta igreja? O momento mais marcante como diácono nessa igreja, eu digo que foi, não aqui dentro do tabernáculo, mas fora mesmo do tabernáculo. Uma vez, foi já a caminho de 3 anos, eu recebi uma ligação de um polícia, ou seja, de um agente da polícia, por volta das 23 horas. Ele ligou-me de que um nosso irmão foi atropelado. O irmão estava andando com o meu número anotado num papel. O policial ligou para mim, eu liguei para um outro diácono, fomos socorrer o irmão, encontramos o irmão no hospital geral, conseguimos dar assistência no irmão, retiramos como no hospital geral não tinha a medicação apropriada para dar no irmão, conseguimos transferir o irmão para um outro hospital, o irmão foi socorrido e pela graça de Deus foi bem tratado. Aquilo me fez entender de que nós, como diácono, devemos estar sempre prontos para estender a mão ou para servir a qualquer irmão que precisa de nós. Qual é a diferença entre um diácono e alguém que simplesmente ajuda nas atividades da igreja? A diferença entre o diácono e alguém que serve de uma outra forma, que ajuda em algum serviço aqui na igreja, é que o diácono ele é votado, isso é mesmo um ofício. Ele faz aquilo porque é algo que ele tem que ser a autoridade dele. O protocolo é um trabalho temporário, neste caso. Ele pode fazer um dia e não fazer mais. Como diácono, aqui internamente nós temos uma regra que foi estabelecida porque o casamento, o profeta disse que foi dado ao pastor, e ele achou melhor que todo irmão que pudesse frequentar, não é, ou casar, antes de casar, tem que ser passado numa vistoria pré-casamento, ou pré-noivado, nesse caso, aonde nós diáconos intervimos, não é, aí visitar o irmão, marcamos uma data confiável que o irmão tenha, que ele marca conosco, não é, nós vamos para lá, vemos quais são as condições do irmão, se ele está capacitado, demos conselho, oramos para ele também,
Se está capacitado, isso tem a ver com o pastor, não conosco, mas nós simplesmente pegamos e mandamos o relatório ao pastor. Quais têm sido os maiores desafios encontrados no exercício deste ministério? Os desafios que nós temos como diácono na igreja. O trabalho de diácono é um trabalho de muita responsabilidade, uma vez que, como diácono, nós fomos chamados para servir a igreja. Então, os desafios que nós temos na igreja, principalmente gerenciar o tempo, é um desafio grande, porque o diácono também tem profissão, ele tem trabalho e, às vezes, tudo acontece simultaneamente, mas como temos compromisso para com a igreja, então o diácono deve realmente fazer de tudo para cumprir aquilo que ele tem como responsabilidade, e isso também é desafio. E também evitar o desânimo, porque nem sempre estamos animados para fazer aquilo que realmente temos para fazer. Sim. E também, muitas das vezes, nem sempre os nossos trabalhos é reconhecido, aquilo causa desânimo. Então, são desafios isso tudo. Que qualidades ou características um cristão deve possuir para exercer o ofício de diácono? As características, a qualidade que um cristão deve possuir, a Bíblia diz, primeira carta do Paulo aos Timóteo, capítulo 3, aí o Paulo menciona as qualidades de um diácono e a característica que o diácono deve apresentar. Aí a Bíblia nos relata que o diácono deve ter uma boa reputação, marido de uma mulher, não dado muito ao vinho, não de língua dobre, não pode ser neófito. Essas são qualidades e características que a Bíblia requer que, para ser o diácono. Existe algum testemunho ou experiência que gostaria de compartilhar relacionado ao seu serviço? Tem experiência. O meu testemunho e a experiência que eu gostaria de partilhar como diácono. Antes de servir ou de fazer esse trabalho, eu pensava que servir era apenas realizar serviço prático. Mas hoje eu entendo que servir é amar e ouvir as suas dificuldades e refletir o caráter de Cristo. Como é feita a preparação ou acompanhamento dos diáconos para desempenharem melhor o seu trabalho? Pensei em dividir as tarefas nos diáconos, como no Rocha Tabernáculo temos vistorias, temos consagrações, temos visitas e temos batismo. Chamei os diáconos e falei nos diáconos a visão que eu tinha. Então separei cada área num diácono, como era 4 áreas, que era a área da consagração, área da vistoria, das visitas e o batismo. Eles vão trabalhar, mas eu vou ser supervisor disso tudo. E quando um não está disponível, eu tomo automaticamente o lugar dele e faço o trabalho. O que diria para os irmãos que ainda não compreendem a importância do ministério dos diáconos? Primeiro, na ordem da igreja, o diácono é o auxiliar do pastor. Então, os irmãos que não compreendem a importância do diácono, uma igreja sem diácono, na verdade, é desordem totalmente. Se você vê na criação, Deus colocou cada coisa em ordem. E o profeta Abraão, quando Deus lhe mostrou, numa igreja tem que haver uma ordem. Se não tem uma ordem dentro da igreja, vai ser um caos. Como a igreja pode apoiar e cooperar melhor com o trabalho dos diáconos? Para que a igreja nos facilitar o nosso trabalho, primeira coisa, cada crente que frequenta uma igreja local, o irmão Abraão disse, tem que primeiro sustentar aquela igreja com as orações e com a sua presença. Gostaria que os irmãos nos ajudassem enquanto que estamos a trabalhar, nos entendem o que nós estamos a fazer, apenas queremos ajudar todos. Eu peço mesmo que os irmãos cooperem conosco. Se por acaso um irmão vê alguma coisa que não foi correta e do que ir murmurando, falando com outros irmãos, seria melhor vir ter com o diácono. Um diácono
é mesmo o teu irmão ainda que estava no banco. Que conselho deixa para aqueles que desejam servir na obra de Deus? O conselho que eu posso dar nos irmãos, aquele que quer ser um dia diácono, é um trabalho bom. E servir a Deus ainda é uma boa coisa, mas não pode pensar que não, ali ele tem que fazer um ganho pessoal. Primeira coisa é amar ainda os irmãos, que você está disposto a dar a tua vida para ajudar. Primeiro, ajudar o próprio pastor, às vezes nas pregações, e ajudar também os irmãos numa coisa que ele não entende bem, e ter aquela paciência de suportar as falhas dos irmãos e lhe mostrar um caminho mais certo com amor e lhe direcionar. Como vocês sabem, agora nós estamos mais próximos de vocês, trazendo cada dia um vídeo novo aqui na nossa página, com o intuito de nos aproximarmos de vocês cada vez mais através desses vídeos. Como podemos ver, acabamos de ouvir os nossos diáconos, responderam-nos as questões que queríamos saber sobre a fundamentação bíblica desse ofício dos diáconos e como tem sido o trabalho deles aqui na igreja, qual a dimensão para além do controle, qual a dimensão espiritual que este ofício carrega. Acredito que saímos daqui com bastante conhecimento, com dúvidas esclarecidas e agradeço desde já por permanecer no vídeo até o final. Convido a acompanhar sempre as nossas redes sociais, Facebook, Instagram, TikTok e vamos levar para vocês entrevistas com mais ofícios aqui do Rocha Eterna Tabernáculo. Shalom e que Deus vos abençoe.